Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoração. Para você, o que é adoração? Para você, adoração é cantar bem, é tocar bem? Qual o teu conceito de adoração? Se você respondeu ou pensou que adoração tem a ver só com o teu talento, a resposta é não. Eu falo isso por experiência própria, porque eu canto desde os meus 8 anos de idade, mais ou menos, né? Sempre fui da área do louvor, então eu cresci com uma concepção muito diferente do que a adoração, do que eu aprendi, né, nos tempos de hoje. E por que eu tô falando desse assunto? Porque é um assunto que foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, então eu acredito que eu preciso passar isso à frente, né? Outro dia eu fui em uma determinada igreja e uma pessoa, ela sabia, né, que eu cantava, e a gente começou a compartilhar um pouco, né, do que o Senhor queria para esse tempo e tal. E ela começou a me falar que ela não entendia por que ela estava cantando, ela gritava, ela se esforçava tanto e a igreja não correspondia. Por que ela... Nossa, mas por que eu faço tanto? Eu tô aqui cantando e tô, sabe, faço o que eu posso e a igreja não corresponde. E vocês podem me dizer por quê, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma aula de canto? Tenho que fazer algo? O que eu tenho que fazer? Daí eu perguntei pra ela, tá, que você tem uma voz linda, isso é fato. Mas como é que tá a tua vida de adoração, de oração? Como é que tá a tua vida de secreto com o Senhor? Como é que tá a tua vida de busca do Senhor? Você tem perguntado a Ele o que Ele quer ouvir quando você tá lá em cima? Ela parou, olhou assim. Não. Eu disse, tá aí a chave. A questão não é você cantar bem, não é você gritar para a igreja te ouvir ou chamar a atenção da igreja de alguma forma. Não é você cantar a música do momento, a música da chapação, não. Se você não tiver uma vida respaldada em oração e em busca, em secreto no Senhor, não vai adiantar nada. Ela parou assim, ela... Nossa, você precisa vir aqui dar uma aula pra gente. Eu disse, não. Eu não posso fazer isso porque eu tô em construção também. Porque eu também pensava dessa forma. Eu também achava que pelo fato de cantar afinado, porque as pessoas elogiavam que eu cantava bem, ou porque eu já cantava há muito tempo, que era automático. Eu apertava o botãozinho, subia no altar e o Senhor fazia comigo o que Ele queria. Só que não funciona assim. E na verdade comigo nunca funcionou assim, né? Só que antes eu não me importava, porque eu olhava com um olhar muito natural para as coisas. Então, pra mim, eu subir, cantar bem e as pessoas gostarem, aplaudirem, pra mim ali estava suficiente. Até o dia que o Senhor, Ele quis mais de mim, Ele pediu os meus ombros. Eu disse, e agora? Como é que faz isso? Como que eu vou fazer isso? E nisso eu continuei, né? E eu ficava desesperada, Senhor, me usa, pelo amor de Deus, o Senhor tem que me usar, o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que curar alguém quando eu canto, o Senhor tem que fazer alguém cair quando eu canto.
até ele falar pra mim que não era sobre mim, não era sobre minha vontade. Se não tivesse sacrifício, não tinha fogo. Então, quando o Senhor falou pra mim sacrificar, eu nunca fui uma pessoa, lá atrás, de gostar de sacrificar alguma coisa, né? Tudo que me tirasse do meu comodismo, tudo que me tirasse da minha zona de conforto, era motivo de briga pra mim. Então, mexer no que estava quieto em mim era um motivo de briga em todas as áreas, né? Então, quando o Senhor ele começou a cavar coisas dentro de mim, a desentulhar os meus poços, eu digo pra vocês, não foi fácil não. Não foi fácil mesmo. Só que chegou um tempo que eu comecei a sentir necessidade demais de Deus, de conhecer Ele com profundidade. E a minha primeira experiência foi fazer um jejum. Eu fiz um jejum com o Senhor, né, um jejum de alinhamento. E eu falei pra Ele, tá bom, o Senhor quer que eu seja de verdade, então vamos consertar esse negócio aqui que tá tudo errado. No primeiro jejum que eu fiz de alinhamento, o Senhor começou a desentulhar coisas que estavam me prendendo, que estavam me sufocando, e eu comecei a entrar em crise. Eu comecei a entrar em crise comigo, em crise com as pessoas. Eu comecei a destilar para tudo que era lado a revolta que eu estava por estar numa situação de vulnerabilidade muito grande, né, naquele período. Com isso eu acabei criando problemas desnecessários para mim, para pessoas. Eu entrei em um lugar de desonra, né, contra pessoas que eram autoridades, né, e sobre a minha vida. Eu acabei ferindo pessoas que eu amava, eu acabei me ferindo. E o Senhor ele precisou me levar literalmente para o deserto para me fazer entender que o que ele tinha para fazer, ele ia fazer, e ia me custar a minha comodidade, a minha zona de conforto, que ia me custar a minha verdade, que eu ia precisar entrar numa zona de vulnerabilidade, gente, vulnerabilidade. Antes eu detestava essa palavra, vulnerabilidade. Eu nunca gostei de cogitar me ver em uma área vulnerável, né? De deixar que as pessoas tivessem que ditar o que eu tivesse que fazer, né? Então eu sempre tive um temperamento muito altivo, né? Então quando o Senhor ele entrou, né, quebrando isso dentro de mim, pra mim foi um parto, né? Eu matar aquela Sinara que foi construída durante anos pra ser a Sinara que ele queria que eu fosse, pra então adorá-lo de verdade, foi muito difícil, mas precisou muita renúncia, né? Precisou um preço a ser pago. Doeu muito, doeu bastante, mas não me matou, não foi para minha morte, né? Eu creio que algumas coisas o Senhor permitiu para que ele me colocasse na dependência total da vontade dele, do que ele queria. Então, assim, tudo que foi de... como é que eu posso falar para vocês? De achismo meu, eu tive que cair, né? Permitir que caísse por terra, para que o Senhor ele fizesse a vontade dele. Então daí eu comecei a entender, né? Daí eu comecei a gerar uma vida de adoração no secreto com o Senhor, e comecei a ter experiências dentro de secreto que eu não tinha antes, né? Então eu
No início eu confrontei muito o Senhor, eu perguntava por que ele estava fazendo aquilo comigo, né? Eu ficava, meu Deus, mas eu já tive uma infância tão marcada, eu já tive uma vida tão marcada, por que o Senhor está me punindo dessa forma? Mas na verdade ele não estava me punindo, ele estava me preparando, né, para o que ele queria fazer nesse tempo. Então, na maioria das vezes, para a gente criar uma maturidade para o que o Senhor quer fazer através de nós, para a gente cumprir o nosso propósito, vai ser possível, 99% de chance a gente vai precisar passar por um deserto, né, pra gente ver o nosso nível de resistência, o nosso nível de confiança no Senhor, né? É um BOP, um tratamento de choque. Então, se o Senhor ele te colocar nessa área, né? Se ele te mandar para o deserto para poder te testar, não sai de lá não. Aproveita. Faz como Elias, vai para a beira do Jordão, né? E nem que precisa os corvos te alimentarem. Mas não sai dali não. Deixa Deus tratar o teu caráter ali naquele lugar. Deixa Deus trabalhar, mexer no que precisa ser mexido. Vai doer, mas é necessário. Você vai ver que depois que passar tudo isso, todo o processo, né, é libertador. Nenhum deserto dura para sempre, né? Possa ser que a gente passe por alguns desertos, mas nenhum deles dura para sempre. Então, cada deserto, ele ensina pra gente alguma coisa. Então, o que isso quer dizer, né, com o tema desse vídeo sobre adoração? Que para o Senhor me usar, eu preciso desentulhar os meus poços, eu preciso me esvaziar de mim mesma, dos meus achismos, do que eu penso, do que eu quero, para viver e cumprir a vontade dele. Não é simplesmente eu ter a voz bonita, não é simplesmente eu tocar bonito, fazer um belo solo, pregar bem, não. É muito mais do que isso, né? É eu me dispor a carregar a arca, é eu dar os meus ombros para carregar a glória do Senhor, né? E isso, a maioria das vezes, vai me custar muito, né? E é impossível a gente render uma verdadeira adoração ao Senhor sem sacrificar algo. Então eu te encorajo, te convido, né, a entrar nesse lugar de vulnerabilidade no Senhor, a entrar em um nível de confiança maior no Senhor, né, a buscar dele o que ele quer para a tua vida nesse tempo, o que ele precisa mexer para que você entre nesse lugar de verdadeira adoração. E essa é uma frase que me marcou muito, né? Que para uma música se tornar um louvor, ela precisa cumprir o propósito de Deus. Então, nós não somos simplesmente músicos. O Senhor não nos chamou para ser só músicos, nos chamou para ser músicos, mas acima de tudo adoradores. Então, nós precisamos cumprir um propósito do Senhor na terra. Nós precisamos cumprir um propósito daquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Vai doer? Muitas vezes vai. Mas no final é lindo o que o Senhor faz nas nossas vidas. É muito gratificante a gente viver na dependência do Senhor, da gente dar um passo a cada dia direcionado por Ele, sabe? E quando a gente passa por tudo isso, a gente vê o nível de maturidade que o Senhor coloca a gente, né? Que faz a gente pensar em coisas que a gente fazia, que a gente não vai fazer mais, né? Então ele traz muito a realidade pra gente do que Ele quer quando a gente se predispõe, né, a viver uma vida de quebrantamento, de humilhação, de desentulhar os poços. E é isso que o Senhor quer de nós nesse tempo, nessa geração, né, para o ID, né, para o comissionamento do Senhor, principalmente nesse tempo. O Senhor ele precisa de pessoas maduras, o Senhor ele precisa de uma igreja madura, o Senhor ele precisa de ministros maduros que tenham responsabilidade com o altar,
que tem uma responsabilidade em carregar a arca dele, né? E para isso nós precisamos viver em verdade, vivermos temerosos, temendo ao que o Senhor pensa, ao que o Senhor acha, né? Consultando a vontade do Senhor em todo o tempo, para que o nosso pé não venha vacilar em nenhum momento, para que em nenhum momento nós venhamos achar que é sobre nós, que é por nossa causa, porque não é, né? Não se engane se em algum momento você pensou que tudo que você faz, que quando você canta, quando você prega, que o fogo está caindo, está descendo, que é por você, porque não é, né? São pelas misericórdias do Senhor. É por elas que nós não somos consumidos. É por graça. Nós não merecemos. Então o Senhor ele nos usa por misericórdia. Nós precisamos ter essa consciência, né, para render uma verdadeira adoração ao Senhor. Nós precisamos estar quebrantados diariamente, né, e sensíveis àquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Amém? Então eu queria deixar essa palavra no teu coração, que assim como aquela mulher derramou o seu melhor perfume aos pés de Jesus, enxugou as suas lágrimas com seus cabelos, eu te convido a entrar nesse lugar de adoração e render o teu melhor ao Senhor, derramar o teu melhor perfume ao Senhor nesse tempo, porque é o que Ele quer de nós, extrair uma verdadeira adoração, uma adoração que é imaculada, que não se corrompe, que não se vende e que não negocia aquilo que foi depositado dentro de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Breve eu vou estar postando mais outros tópicos, né, voltados para adoração. E é isso. Tamo junto, né? Se humilhe diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, deixe Ele desentulhar os teus poços, mergulhe mais profundo na presença dEle, que Ele vai te revelar grandes coisas para esse tempo. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.